O novo coronavírus é a 7ª cepa de um vírus que, ao longo da história da humanidade, nós já vimos evoluir 6 vezes a capacidade de parasitar seres humanos. Só que como a evolução é uma coisa contínua, que ela nunca para, nós provavelmente veremos isso acontecer mais vezes ao longo da nossa história. E essas novas doenças, elas não são necessariamente uma surpresa para a ciência. Nós já vimos isso acontecendo com a peste, nós já vimos isso acontecendo com a raiva, nós já vimos isso acontecendo com o ebola, só para citar algumas. E por que essas novas doenças surgem? Não é tão somente pela capacidade de mutação dos vírus, mas muito mais porque nós, seres humanos, estamos destruindo os hábitats naturais de alguns seres vivos. E nós, literalmente, estamos liberando os vírus, porque eles estavam em reservatórios naturais, que são alguns animais encontrados na natureza, e quando nós destruímos o ambiente desses animais, eles são obrigados a conviver com seres humanos, e aí eles transmitem esses vírus para os seres humanos. E você deve estar se perguntando, mas por que os vírus sofrem mutação? Mutação não é uma exclusividade dos vírus. Mutação ocorre em todos os seres vivos da Terra. E, no caso do novo coronavírus, acontece que ele tem uma particularidade, assim como outros grupos de vírus. Ele tem como código genético RNA e não DNA. Nós, seres humanos, plantas, outros animais, nós temos como código genético o DNA e o RNA. E o coronavírus, como eu disse para vocês, só tem o DNA. Isso quer dizer o seguinte: quando nós, seres humanos, que temos como código genético o DNA, nós precisamos fazer a replicação de uma célula, como por exemplo quando você se corta e você precisa reconstituir aquele tecido, você precisa cicatrizar aquele tecido, as células do local, elas precisam se replicar para fazer isso. Então quando essas células vão fazer isso, fazer essa replicação, antes dela replicar, dela se dividir, ela precisa fazer a replicação do material genético que está dentro dela. Fazendo uma analogia, é como se eu pegasse um livro desses e fizesse uma cópia desse livro à mão. Assim como o livro, o código genético também é muito grande. Então, durante esse processo, provavelmente eu vou cometer erros. Assim como o processo de replicação da célula, do material genético da célula, também possui erros. Só que existe um mecanismo dentro da célula que vai fazer a releitura dessa cópia, corrigindo alguns erros e evitando que as mutações sejam muito grandes. No caso de organismos que têm RNA, eles não fazem essa correção. Então, todas as mutações que ocorrerem no código genético do vírus, que no caso é feito de RNA, serão passadas adiante. E os cientistas já conseguiram, inclusive, fazer análise genética do código genético do novo coronavírus e descobriram que 80% do código genético do coronavírus é idêntico ao código genético de vírus do mesmo grupo anteriores que já foram causadores de síndromes respiratórias. Isso é um bom sinal, isso é bom para os cientistas, porque a partir disso eles podem utilizar princípios anteriores para criar novas vacinas e medicamentos contra o novo coronavírus. Mas e por que o coronavírus consegue causar doenças em seres humanos? Bom, lembrem vocês que todo vírus, até onde se sabe, é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele precisa sempre parasitar uma célula para se manter vivo. E quando ele parasita uma célula, ele usa essa célula para fazer cópias dele mesmo, e na maioria das vezes isso significa a morte da célula. Se isso ocorrer em um organismo pluricelular, que tem mais de uma célula, e muitas células forem parasitadas, aquelas células morrem e aquele organismo entra em colapso, morrendo também. Só que apesar disso, apesar de ser um parasita intracelular obrigatório, os vírus não conseguem parasitar qualquer célula de qualquer organismo. Por exemplo, vírus que parasitam plantas não conseguem parasitar animais e vice-versa. Por que ele não consegue fazer isso?
Porque os receptores químicos existentes nas células vegetais e animais são muito distintos. Vocês já brincaram de pecinha de encaixar, tipo Lego? Se você tentar colocar uma pecinha que tem um encaixe diferente da outra, elas simplesmente não vão encaixar. Então o vírus, quando chega numa célula, ele não encontra os receptores químicos para qual ele é específico, ele não reconhece essa célula e não parasita ela. No contrário, quando ele chega nessa célula e encontra os receptores químicos para qual ele é específico, ele vai se ligar a essa célula, fazendo a descarga viral dentro da célula, parasitando ela desse jeito. Então ele precisa de um receptor para fazer isso. E o receptor em questão, nós já sabemos qual é o ACE2. Esse receptor ele é encontrado nas células epiteliais dos intestinos, do rim, dos vasos sanguíneos e, obviamente, dos pulmões. E é por isso, por ser encontrado em células epiteliais dos pulmões, que quando o vírus parasita um ser humano, a pessoa tem complicações respiratórias. Porque as células a quais os vírus parasitam, elas são destruídas. Então você tem um problema nessa camada do pulmão que evita, que dificulta as trocas gasosas. Muita informação ainda é um pouco desencontrada, mas esse foi um resumão daquilo que se sabe sobre essa nova doença. E na medida do possível a gente vai produzindo material novo para deixar vocês atualizados. E muito importante, pessoal, na internet, quando você for se abastecer de informação, procure fontes sempre confiáveis.